Meus queridos irmãos, vamos. Microfone. Meus queridos irmãos, vamos neste momento passar ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Começamos já há algum tempo a estudar este Evangelho. E a partir da semana passada, nós começamos a estudar o Sermão do Monte, que está contido em Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Nós estamos estudando cada uma das bem-aventuranças. Já estudamos semana passada sobre a bem-aventurança dos que são humildes ou pobres de espírito. Nós aprendemos o que significa esse termo bem-aventurança, e eu vou repetir. Esse termo bem-aventurança não significa apenas feliz. É mais do que feliz. É uma felicidade e uma satisfação profunda e plena em Deus. No Antigo Testamento, nós temos as bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que ouve o Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor. A bem-aventurança segue aqueles que amam e servem ao Senhor. Por isso Jesus usa o termo aqui para descrever uma série de qualidades de uma pessoa, ou de ações de uma pessoa. Nós vimos que a humildade de espírito, semana passada, não é só uma humildade no sentido da pessoa não ser orgulhosa, mas ela se humilhar diante de Deus, ela reconhecer a sua pobreza espiritual e a sua incapacidade de salvar a si mesma. E hoje nós vamos aprender o que significa ser bem-aventurado aquele que chora. Então, o que significa este choro, né? O choro não é... A gente sabe que é um sentimento ou uma reação que vem de um sentimento de tristeza profunda. Então, é comum encontrarmos pessoas que choram por alguma perda, choram por estarem em um momento difícil. Então é comum que as pessoas chorem, né? Mas nós vamos aprender hoje o que o Senhor Jesus, né, ele quer nos ensinar nesse texto sobre este choro aqui. Vamos ver. Bom, eu já falei que na última semana nós vimos que é necessário um coração humilde, ou seja, é necessário reconhecer a sua pobreza espiritual em humilhação e dependência de Deus. E isso é necessário para que se entre no reino de Deus. Por isso Jesus falou lá nos primeiros versículos, né? Versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus aqui é a mesma expressão, é uma expressão diferente para a mesma ideia, que é o reino de Deus. Veja, hoje nós vamos ver então a segunda bem-aventurança, que aponta para a disposição de espírito, a mesma disposição de espírito para se desfrutar da bênção e da alegria perene do Senhor. Eu vou compartilhar aqui um slide. Eu espero que todos consigam ver o slide. Deixa eu ver aqui, uma janela. Eu acho que é essa aqui. Bom, vamos lá. Essa aqui é o estudo das bem-aventuranças. Bom, o que significa esse choro? É importante a gente entender
que Jesus ele está pregando um sermão e nesse sermão ele começa com uma série de ações esperadas daqueles que querem entrar no reino de Deus. Então ele começa dizendo: bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem o seu pecado, a sua fraqueza, a sua pobreza espiritual. E agora ele vai falar que bem-aventurados são os que choram. Eu já disse que o choro é uma ação ou reação de uma tristeza, de alguma perda, mas o choro aqui no Sermão do Monte não tem a ver com esse tipo de choro. O choro aqui do Sermão do Monte não é um choro de alguém que perdeu um ente querido, ou de alguém que perdeu o emprego, ou de alguém que está passando por uma série de dificuldades. Não. O choro aqui do Sermão do Monte é um choro de alguém que reconhece a sua condição de pecado, a sua condição pessoal. Veja, é muito interessante um livro, por isso que está essa imagem aí, ela vem de um livro chamado O Peregrino. No livro O Peregrino, existe um personagem que é chamado de o cristão. O cristão, ele encontra uma Bíblia e ele começa a ler essa Bíblia. E aí, o autor, ele descreve o seu sonho, que é um sonho, né? O livro é um sonho, é uma figura. E ele começa assim: caminhando pelo deserto deste mundo, parei em certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me ali para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. No meu sonho, eis que vi um homem vestido de trapos, estando de pé em certo lugar, como alguém que havia saído da sua casa. Veja, a ideia dos trapos aqui é justamente a ideia daquele que é pobre de espírito. O pobre de espírito, ele está em trapos. Ele não tem nada para oferecer a Deus que garanta a sua salvação. Ele está em trapos. E aí, alguém que havia saído da sua casa. Ele tinha um livro em sua mão e um grande fardo às costas. Olhei, vendo-o abrir e ler o livro. À medida que prosseguia na leitura, chorava e tremia. E não podendo se conter, pronunciou uma intensa lamentação. O que farei? Veja que o cristão aqui, que é o peregrino, enquanto ele lia o livro que ele tinha em mãos, ele chorava e ele tremia. Olha só. E chorando e tremendo, ele pronunciou não uma lamentação qualquer, mas uma intensa lamentação, dizendo: o que farei? O que farei? Veja, queridos irmãos, que este é o sentimento que é visto em todos aqueles que contemplam a santidade divina e a sua própria condição humana, levando o pecador a clamar por socorro e misericórdia. O texto lá de Isaías 6, Isaías diz: ai de mim, porque eu sou um pecador e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então veja que é o lamento do pecador, é o choro do pecador por causa da sua condição espiritual. Olha só, queridos irmãos, em Lucas capítulo 5, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em sua casa, em Lucas capítulo 5, nós vemos a mesma ideia de choro e lamento pessoal.
Lucas 5, versículo 8. Aqui nós vemos que quando Jesus operou um grande milagre na vida dos discípulos, que foi o milagre da pesca maravilhosa, Simão Pedro, quando viu aquele milagre, no versículo 8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele descreve a condição de um homem longe de Cristo. Um homem em sua condição ainda carnal, longe da conversão, que clama, dizendo: desventurado, ou seja, o oposto de bem-aventurado, né? Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja, o homem nessa condição de pecado, condição de iniquidade, condição de distanciamento do Senhor, ele só tem uma coisa a fazer para entrar no reino de Deus: chorar, lamentar, chorar angustiosamente por conta dos seus pecados. Meus irmãos, os nossos pecados não devem trazer uma reação de orgulho, dizendo: Deus, eu não preciso de Deus, as minhas obras são suficientes. Não! Quando olhamos para o nosso pecado, devemos chorar, lamentar, dizer: Senhor, como eu sou miserável pecador, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Irmãos, o choro por causa da condição pecaminosa em que o homem vive pode ser um sinal de uma real conversão, de que aquele pecador enxerga o quão santo é o Deus gracioso e o quão miserável ele é. Então, este choro aqui, que Jesus diz: bem-aventurados que choram, este choro então é um choro por causa do pecado pessoal e da sua condição pessoal. Ok? Vamos avançar então. Os profetas, agora, existe um choro que é chamado de o choro por pecado e condição nacional e comunitária. Então, não é um choro só por si só, mas é um choro pela nação, pela comunidade. Olha, Israel foi um povo, uma nação que tinha uma condição espiritual que deveria trazer uma contrição profunda no coração de todo homem piedoso e temente a Deus. Veja que a nação de Israel, irmãos, ela possuía a lei do Senhor, e a nação de Israel havia prometido obedecer a Deus em Êxodo 24:7. Eles falaram assim: tudo que o Senhor mandar nós faremos, nós obedeceremos, nós seremos fiéis à lei do Senhor. Essa foi a promessa de Israel. A pergunta que eu faço para os irmãos é: Israel cumpriu com a sua promessa? Israel obedeceu de fato ao Senhor? Se continuarmos lendo, já no livro de Êxodo, vamos observar intensa murmuração, idolatrias, e depois no livro de Juízes, aí o pecado é ainda mais intensificado, até que os profetas se levantem e pronunciem uma palavra de castigo caso a nação continuasse obstinada e distante do Senhor. Vejam, queridos irmãos, que Israel de fato não
guardou a lei do Senhor. E aí, Israel passou a desprezar esta lei, o que fez com que os profetas então convocassem a nação a chorar em um profundo arrependimento. Vejam lá em Joel capítulo 2, versículo 12. Joel 2, 12. Joel, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha, irmãos, essa é uma palavra do Senhor ao coração incrédulo e impenitente. Nós vivemos em uma sociedade onde os pregadores, eles têm se tornado mais animadores de palco. E eles se tornam tão animadores de palco que a pregação, ela se torna mais uma forma de divertir a pessoa e de causar aquele sentimento de riso, aquele sentimento de alívio, do que confrontar o pecado. Então, hoje nós vivemos dias em que muito raramente você escuta um pregador chamando o povo ao choro. Joel aqui chama, né, o povo ao choro. Ele diz, olha, converta o vosso coração. E como? Convertam com jejum, com choro, com pranto. E ele continua dizendo, rasgai o vosso coração. E a expressão de rasgar aqui o coração, irmãos, é uma expressão de luto, né? Porque as pessoas rasgavam as suas vestes quando elas eram impactadas com uma notícia de profunda tristeza. Podem perceber que Jó, ele rasga as suas vestes quando recebe a notícia que seus filhos estavam mortos. Olha, o Senhor agora diz, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Então veja, queridos irmãos, Deus conclama, convoca a nação ao arrependimento e ao choro e ao pranto. Já pensaram, irmãos, se o pregador começasse o sermão dizendo, irmãos, chorem e lamentem pela condição espiritual da comunidade, pela condição espiritual da nação, chorem, lamentem, não murmurem, antes chorem, convertam vosso riso em pranto. Olha, irmãos. E como? Por que isso, pastor? Porque Deus está convocando o seu povo a enxergar e a ver as mazelas, o pecado da nação e, por vezes, o pecado da própria comunidade. Veja que essa desobediência de Israel levou Esdras e o povo que o ouvia, quando ele se dirigia ao povo, levou-os a um profundo choro, né? Levou-os a um profundo choro. Em Esdras 10, vamos abrir Esdras 10. Está antes dos Salmos, antes de Neemias, antes de Provérbios, antes de Esther. Esdras 10, versículo 1. Vejam, enquanto Esdras orava e fazia confissão, veja como ele estava fazendo confissão,
chorando, prostrado diante da casa do Senhor. Ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Irmãos, como eu disse aqui, enquanto muitos pregadores querem entreter, muitos pregadores querem fazer o auditório, os ouvintes se sentirem bem, Esdras, que era um homem de Deus, fiel à palavra, ele, ao fazer confissão diante de Deus, Deus comoveu, né? O Espírito de Deus comoveu a nação a se converter em choro, em pranto, em grande choro, em grande lamento, por causa dos pecados da nação. E nós sabemos que os pecados estão descritos aqui nos versículos posteriores, que diz que o povo de Israel se casou com povos estranhos. E isso leva a consequências terríveis. Quando o casamento misto invade o povo de Deus, nós temos então misturas religiosas, filhos que não são criados geralmente no temor do Senhor, debaixo da palavra do Senhor. Irmãos, se não for a graça de Deus de transformar, de agir misericordiosamente, as consequências são tristes, são tristes. Veja, o próprio Jesus, ele chorou também pela incredulidade de Israel, de seus dias. Quando ele chegou até Jerusalém, ele chorou. Em Lucas 19, diz assim, Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Jesus está falando isso sobre Jerusalém. Ele chora ao ver uma Jerusalém incrédula, que não recebeu o Redentor, o Salvador. Querido irmão, eu quero te convocar a uma reflexão, a que você reflita e medite sobre como está a nossa nação. Além de você chorar pelos seus próprios pecados, chore também pelos pecados dos seus filhos, pelos pecados, por vezes, dos seus irmãos em Cristo, pelos pecados da nação. Lamente profundamente e peça que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia, porque vivemos de fato dias em que devemos a cada momento chorar diante do nosso Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados, purifique as nossas iniquidades. Veja, queridos irmãos, que devemos chorar sim pela condição espiritual na qual se encontram muitos irmãos frios, apáticos, sem reverência diante do Senhor Deus. Devemos chorar por nossa condição libertina, por nossa nação libertina, por nosso país libertino e pela dura incredulidade na qual a nossa nação vive. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, queridos irmãos, muitos se recusam a ir a Ele em fé e em arrependimento. Mas Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa a todos aqueles que vão a Ele em choro. Deus promete, aqui
nas bem-aventuranças. Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E como eu disse, o consolo não é o consolo para aquele que está passando alguma dificuldade, ou aquele que teve uma perda, aquele que perdeu o emprego. Não. Somente aqueles que tiveram seus olhos abertos para a realidade do pecado, da dureza, da malignidade, que seus próprios pecados poderão reconhecer a sua real condição e rogar por misericórdia com os olhos em lágrimas. Caro irmão, se algum dia você chorou por causa dos seus pecados, eu quero dizer que foi o Espírito Santo que comoveu você, conduzindo você a um arrependimento genuíno. E é esse tipo de choro que o nosso Deus está falando aqui, que Ele consolará. Ele consolará. As misericórdias do Senhor, elas alcançarão aqueles que estão arrependidos. Vamos ver em Lucas 7, 38. Temos duas pessoas ali. Lucas 7, 38. Nós temos uma pecadora aqui. E Jesus está na casa de um fariseu. Jesus está tomando uma refeição com aquele fariseu. E no versículo 37, uma mulher pecadora, ela entra naquele recinto e ela levou um vaso de alabastro com unguento, perfume bastante caro para a época. E estando por detrás, aos pés de Jesus, ela chorava. O texto diz que, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Veja, querido irmão, e depois nós vemos que o fariseu, ele dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Este homem não chora pelos seus pecados, mas aquela mulher estava chorando por seus pecados. Jesus, então, ele no versículo 47, ele diz: perdoados lhe são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco se ama. E depois Jesus diz, no 48, perdoados são os teus pecados. Aquela mulher teve as lágrimas dos seus olhos enxugadas pelo Senhor Jesus. Olha que coisa preciosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. É ver um pecador chorando aos pés do Senhor e tendo o seu choro enxugado. Mas, enquanto estivermos nesse mundo, choraremos por causa das mazelas e por causa das fraquezas do nosso coração. Mas haverá um dia, caro irmão, quando serão consolados por Deus na eternidade todos aqueles que se arrependeram. E eles serão consolados num lugar onde nunca mais lamentarão qualquer falta ou qualquer pecado, pois estarão para sempre livres e santificados pelo Eterno. Vamos abrir Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4. Diz assim a palavra do nosso Deus:
lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja que Deus vai secar dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais choro por luto, não haverá mais choro por causa dos nossos pecados, não haverá mais choro pela morte. Nós seremos perfeitamente consolados por Deus. Nunca mais lamentaremos a morte, nunca mais lamentaremos as nossas fraquezas, nunca mais lamentaremos as consequências do pecado, porque o texto diz que novo céu e nova terra serão manifestados no fim dos tempos. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a lamentar pelos nossos próprios pecados. Amém. Bom, eu vou permitir que os irmãos façam perguntas, caso alguém tenha, ok? Ou colocações também, podem fazer, caso queiram. Fiquem à vontade. Se tiverem alguma coisa a ser acrescentada também, os irmãos podem fazer. Ok, irmã Fabiana, Deus abençoe. Tudo bem, irmãos, então acho que não tem nenhuma pergunta. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e também pelo estudo que tivemos. Vamos orar. Senhor, sabemos que todos aqueles que choram, eles serão consolados e receberão do Senhor o perdão e a misericórdia e a paz. Nos ajude, Senhor, a lamentar o pecado, a maldade e a iniquidade do nosso coração, da nossa nação. Que possamos orar, Senhor, que o Senhor conduza o seu povo em arrependimento, que o Senhor conduza a sua igreja em arrependimento, e aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, aqueles que ainda vivem nas trevas, que o Senhor também os conduza ao arrependimento, fazendo-os enxergar a pobreza de seus corações, e enxergando tal pobreza, possam em choro se voltar a Ti em busca do perdão e em busca da misericórdia. Ó Deus eterno, obrigado, porque um dia o Senhor colocou no nosso coração o reconhecimento da nossa própria iniquidade, e hoje podemos lamentar o pecado que não é bem-vindo no nosso coração. Pelo contrário, é um estrangeiro, é como alguém que tenta roubar aquilo que não é seu. Agora, este sentimento é o sentimento de um novo coração dado por Ti. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém.